Ok. Bora. Mais um episódio de meu primeiro podcast começando! Opa! Estamos aqui com um âncora da Band. Eita! Que isso, Brasil! Pessoas famosas aqui A gente hoje. tá Nosso muito podcast está outro Muito nível. chique. Band Mas patrocina a quem gente. tá aqui? Quem apresenta essa fuzuaca aqui, fuzuê? Se quiser, eu mesmo me apresento. Boa! Au! Bom, eu sou Palomita, bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Eu sou Renato Ribeiro. E eu sou o Gustavo Rangel. Estamos recebendo o nosso ilustre... Felipe Moura. Opa! Âncora do Band News FM e também colunista da UOL. Exatamente. Conta aí um Felipe pouco Moura de você. Brasil, âncora da Band News FM, colunista do UOL, sou jornalista já há muitos anos, estou fazendo 18 anos de carreira, já passei por vários veículos. Caraca, o rostinho não mostra, hein? Tá bem. E eu tô acabado, né, turma? Você tá bem... Eu tô acabado. tá. Quantos anos eu tenho, Felipe, Não, antes mas de é se que eu apresentar? comecei assim com 8 anos de idade. Quantos anos você Quantos dá? anos eu tenho, Quantos Felipe? anos você Fala a acha que ele verdade. tem? Fala a Pô, verdade. 25, né? Eita, eu tô bem, De senhor. carreira, 25 carreira. em cada perna. Que massa, velho. Que massa. Mas conta um pouquinho sobre você, sobre o que você faz hoje dentro da Band. Eu tenho 2 programas de segunda a sexta, um local no Rio de Janeiro, que eu entrei na vaga do Boechat, o jornal Band News Rio, primeira edição, que Ele eu tava faço indo de 11 ruim, ele tava ao indo muito mal. meio-dia. Tava indo muito mal e tiraram ele e falaram assim que precisa de um melhor. É isso? Gustavo Rangel, ele não sabe. Ele não sabe. Gustavo Rangel. Tá aí cometendo uma gafe, né? Cometendo uma gafe, mas aí, bota a vinheta. Ricardo Boechat foi um grande jornalista que morreu, lamentavelmente, num acidente de helicóptero. Cara, e que... depois dele Putz, houve outras eu tô- pessoas. Tá, mas levei é a uma hora que gafe. você chora. Meu Deus, eu entrei naquela do... Eu não sabia. Naquela do que se quer começar de novo, começa, deixa lá. Valendo. Eita. Era um grande jornalista, né, cara? Era um cara que contribuía muito. Era um grande cara. comunicador que tinha uma presença ali muito marcante na Band News FM, já tinha uma relação antiga com os ouvintes. E ficou um vácuo ali na saída dele, houve outras pessoas. Depois me chamaram, quando eu estava morando aqui em São Paulo, na verdade. Eu estava há 3 anos e meio já. Vou contar um pouco depois da minha trajetória, Legal. mas agora eu faço o Jornal Band News Rio, primeira edição, com os assuntos locais do estado do Rio de Janeiro, muito da cidade, mas também de outras cidades do estado. E faço o programa nacional, o Salve Salve Band News, de segunda a sexta também, de 4 às 5 da tarde. Então eu tenho um programa local de 1 hora, outro programa nacional de 1 hora, que aí passa na rede da Band News inteira no Brasil. Então tem que estar sabendo tudo do Rio de Janeiro na esfera municipal, Caramba! estadual e Nossa também Senhora. do Brasil na esfera federal. Então é uma rotina bastante pesada e eu ainda arrumei tempo para inventar um podcast semanal para o qual chamei a Palomita. Que Olha tava ali. lá! Cara, muito famosa. Palomita, a nossa Uma estrela. A nossa estrela. Cara, indo direto ao ponto, tem uma pergunta pra você, cara. Como é que você começou nesse negócio? Pois é, eu sou carioca, né? E eu escrevi na internet durante muitos anos, principalmente crônicas de comportamento, de cultura, essas com a pegada mais zoeira, né? Falando ali da minha geração, que eu chamava de geração mega evento. O meu primeiro texto viral é um texto zoeiro, um texto sobre o Carnaval de Salvador, que é um sóbrio em Salvador. Um sobre em Salvador. Exatamente. Caraca, De 2004, maneiro demais, cara. 2004, eu fui passar o carnaval em Salvador, botei abadá, fiz tudo aquilo lá de ir no bloco, de ir no camarote e tal, e eu descrevi tudo como um colunista, assim, com alguns recursos literários e tal, mas de uma maneira que os colunistas da imprensa jamais descreveriam, porque naquela época ainda tinha muito jornal impresso e os colunistas eram muito mais velhos, né? Ninguém ia botar um abadá para descrever por dentro como é que é aquela folia toda. E eu mostrei tudo que tinha de bom, de ruim, com uma certa irreverência, e aquela crônica ainda era o comecinho da rede social, né? 2004 foi quando começou o Orkut, então, na verdade, ela foi disparada por e-mail, e aí viralizou por e-mail. Nossa. Então eu passei assim de 1 a 2 anos recebendo e-mail de micareteiro de todo o Brasil, todos os dias praticamente. E era muito engraçado, que é algo assim que eu até comento de vez em quando, que acontece na política, né? Porque você mostra o elemento bom, você mostra o elemento ruim e tal, mas as pessoas têm paixões ou ódios, né? Então eu recebi e-mails assim, você descreveu muito bem, ano que vem eu tô lá de novo, uhul! Olha só. E aí você recebia 5 minutos depois o e-mail assim, você falou muito bem, credo, cara, nunca vou naquele negócio, ou já fui, que nojo e tal, não sei o quê.
Era muito engraçado, né? Porque às vezes falta o senso das nuances, né? Você tem que reconhecer aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e você toma a decisão se você vai evitar, minimizar aquilo que pode ser ruim e tal, e tentar se divertir ao máximo, que é o objetivo da Folia Baiana. Mas como eu não bebo, eu escrevi a crônica Um Sóbrio em Salvador, que na época chamou muita atenção. Como assim um sóbrio em Salvador? Não, a gente quer saber, cara. Faz um resumo pra gente aí do que foi isso. Todo mundo vai lá, curiosos, fica né? como é que a pessoa fica sem beber naquela multidão e aguenta e tal. Mas eu aguentei. Eu acho que sempre tem que ficar alguém pra contar a história. Eu sempre fui essa pessoa. Quando não, o motorista da ambulância, né? Tem alguns lugares lá no Rio de Janeiro que meus amigos só iam se eu fosse também, porque eu ia dirigindo e voltava dirigindo, né? Os lugares mais longe, tá, todo mundo queria beber. Não, vamos com o Felipe, então. E aí, quando você começou com os contos pornôs? O Felipe nunca mais vai querer saber. Não, nunca mais vai querer saber. Eu cometi. Deixa eu te falar uma coisa sobre gafe agora. É interessante falar sobre isso. Ó, um exemplo, dentro do jornalismo, né, tem muito essa questão de pessoas errando de uma forma grotesca. Você só quis dar um exemplo. É, né? como eu dei esse exemplo pensado. agora, é claro. Mas quando acontece isso mesmo, assim, cara, como que é? É tipo, chamar a pessoa pro... Pô, vem aqui no RH, vamos conversar e como que é? Como agir? Tem algum discernimento ali interno de analisar? Ou se a mídia, quando expõe isso e a audiência começa a falar, não, tem que tirar o cara, tem que tirar... acaba que a empresa ouve mais a mídia do que analisar o que aconteceu, a audiência do que analisar o que aconteceu? Eu acho que hoje com as redes sociais, né, qualquer gafe assim, ela viraliza demais. Demais, né? cara. Se ela for observada e principalmente se a pessoa for odiada ou o programa for odiado ou tiver uma crítica a um determinado grupo político, ideológico, aí o outro vai fazer uma farra se houver um erro. Agora, tem errinhos comuns e tal, de improviso, do dia a dia. A gente brinca até no programa que você erra uma letra, uma pronúncia e tal, depois conserta, faz uma graça, que o erro acaba virando um acerto se você tira ali com espirituosidade, né? Tipo, quando cai na rua e começa a fazer flexão. Qualquer coisa assim. 1, 2, 3. Nunca aconteceu comigo, né? De fingir que eu tô fazendo flexão porque eu caí, né? Mas, é comum. Mas isso acontece, né? No improviso, no ar, ao vivo, muitas vezes. Tem uns episódios, assim, bem emblemáticos que repercutiram bastante, mas é melhor não falar aqui sobre colegas de profissão. Não, cara. É melhor não contar. Eu tenho que falar uma. Sabe? Meu Deus. Olha só, teve um caso de uma repórter, tadinha da repórter. Que ela fez? entrevistando a criança, né? E ela toda empolgada ali, a criança na escola, e ela perguntou pra criança, o que você mais gosta aqui na escola? Daí a criança falou, a hora de ir embora. Cara, eu adoro. Os erros do jornal são os melhores. E ela tem que levar, né, na esportiva e tudo do mais. cachorro lá. E você, pequenininho, o que achou? Cachorro? Que cachorro queira? Só cachorro não. Esse é bom, esse viralizou Esse também. é muito bom. Já aconteceu Mas alguma acabei coisa? nem respondendo a sua pergunta sobre como começou na carreira. Então eu isso escrevi eu assim, quero uns saber. 10 anos na internet. É. Aí sempre tem aquele negócio, né? Que as pessoas pensam que você fez sucesso da noite pro dia, né? Você passou 10 anos lá escrevendo sem ganhar dinheiro nenhum, ganhando ali audiência, visibilidade, as pessoas compartilhando artigos de diversos temas, né? Não só cultura, comportamento e tal, mas aí comecei a escrever mais sobre política porque o país foi ficando mais turbulento nessa área e fui contratado pela Veja e passei 3 anos e meio na Veja, aí depois fui para o Antagonista, virei colunista da Cruzoé também, virei comentarista na Jovem Pan, aí virei âncora, aí virei diretor de jornalismo, aí depois voltei para o Antagonista. Caraca, tão pouca onde idade, ainda já mantinha coluna na Cruzoé, depois fui contratado pela Band News FM e tô lá até hoje e virei colunista do UOL também. Então são várias frentes de trabalho, né? A frente escrita, né, de artigo, de coluna, e a frente de âncora, de comentarista, né, de rádio principalmente. E lá atrás também escrevi críticas literárias para o Jornal do Brasil e tal. Teve outros episódios assim mais pontuais. Caraca, meu. Caraca. Tá tudo lá no meu site www.felipemourabrasil.com, que serve como cartão de visita assim para unir todas essas frentes de trabalho. Que bacana. E hoje, qual é o seu maior desafio?
dentro de tudo isso que você faz? Porque, cara... Muita experiência, né? Não tem mais desafio, acabou. Não tem mais problema. Sempre tem desafio. O jornalismo, principalmente, a gente fala muito sobre política, né? Eu falo também sobre cultura, sobre os assuntos adjacentes aí, faço a zoeira, tem o meu podcast Vamos Com Tudo, todo domingo às 18 horas no canal do YouTube Rádio Band News FM. Mas o desafio é você falar o que precisa ser dito independentemente da patrulha. Isso é algo que intimida muita gente e leva muita gente, às vezes oportunista também, que quer ganhar mais dinheiro, a puxar saco e a passar pano para político que está incorrendo numa sujeira que, eventualmente, o comentarista até denunciava quando era outro grupo, entendeu? Mas aí ele quer passar pano para o político para agradar aquela plateia. Às vezes ele encontra um nicho de mercado, entende? Aquele vira o mercado fixo dele, ele vai vender... camiseta, vai vender cursinho, vai vender não sei o que, e não quer desagradar aquele público falando mal do seu político de estimação. Comigo não tem isso, eu não tenho duplo padrão, não tem 2 pesos, 2 medidas. Taca na lata. São os mesmos princípios, os mesmos valores morais. Então, se em um governo eu critiquei a corrupção, eu critiquei desvio de dinheiro público, eu critiquei toma lá da cá, muda o governo, se incorre nas mesmas coisas, eu vou continuar criticando. É isso aí. E é assim que se faz o jornalismo de verdade. É que tem muita coisa hoje que o pessoal chama de jornalismo que não é, né? Tem emissoras inteiras que às vezes viram agência de publicidade de governo, porque assim ganham mais verbas federais, puxando o saco daquele grupo político. E muita gente não sabe, né, que está recebendo uma desinformação disfarçada de jornalismo. E eu denuncio tudo isso também. E incomodo muita gente, evidentemente, fazendo isso. Fake news. Então a gente também é muito atacado, né? Tem aí as campanhas difamatórias, de assassinato de reputação. Eu comecei a processar um monte de vagabundo, estou ganhando na justiça de vários deles, porque eles cometem crimes contra a honra, às vezes fazem ameaça mesmo, né? Porque, lamentavelmente, ao contrário daquilo que existia na raiz das redes sociais, daquela espontaneidade, cada um abrindo a sua conta e tal, ela virou uma área de manipulação, de manipulação política, né? Com base numa propaganda que às vezes é muito distante da realidade. E atacar aqueles que estão trazendo à tona informações incômodas ou fazendo críticas que podem afastar o eleitorado daquele grupo é um recurso que a militância usa. Então, eles mentem deliberadamente sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, sobre a sua carreira, sobre opiniões, eles distorcem aquilo que você falou no passado, em vez de rebater aquilo que você realmente disse, dando aspas, mostrando trecho e tal, eles pegam prints, manipulam imagem, sabe? Colocam legenda junto com a sua foto. Mesmo. É um negócio assim asqueroso, mas... Polêmico, hein? Essa perversidade existe e ela existe de vários lados, né? No debate público. Caraca, mas a gente ia falar de coisas alegres. Não, mas... Que nem falaram que eu tava comendo hambúrguer ontem na noite passada. Que absurdo, colocaram a minha foto naquele corpo que nem era meu. O que é isso? Falei, poxa vida, eu não como hambúrguer. Ô, Felipe, cara... eu queria viver um drama assim. Queria que fosse só isso que falar. Ô, Felipe, você veio de uma geração, cara, você falou 2004, Orkut, talvez quem tá assistindo aqui nem sabe o que foi o Orkut, como trabalhava ali. Você veio de uma geração, ou melhor, você vem de uma geração que ali usava o Orkut, não existia rede social como é forte hoje em dia. Como é que você fez essa transição na sua cabeça? Não, pra entender que a rede social era também um meio de comunicação e não só aquele telejornal de tal horário. Então, no começo isso era mais claro e eu vim das redes sociais. Quer dizer, eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho nas redes sociais. Na verdade, um pouco antes até do advento das redes sociais, pelo menos do seu desenvolvimento, em sites mesmo, né? Então, a gente criou um site, eu e uns amigos, lá atrás... naquela época, antes da crônica Um Sobre em Salvador, ela foi divulgada nesse site, tribuneiros.com na época, e aí vieram as redes sociais e isso permitiu que a gente divulgasse os artigos nas redes sociais também. E há muito talento nas redes sociais, há muita gente intelectualmente honesta que atua ali e acaba sendo pensado, sendo pescado ali para um grande veículo de comunicação. E isso aconteceu com várias pessoas, inclusive comigo, né? Quando a Veja ali viu o sucesso que eu estava fazendo os meus artigos e tal, e me chamou para ser colunista.
E foi no momento também que estava começando uma grande turbulência no Brasil, começo de Lava Jato, manifestação, junho de 2013, depois impeachment, depois prisão. Caramba. Foi uma confusão danada que só foi dando mais visibilidade. Agora, tem muita gente que atua ali para desinformar, tem muita gente ali que atua como, que eu estava dizendo, militante de um grupo político, e muita gente que fica frustrada e ressentida justamente porque não recebe um convite, porque justamente não ocupa o espaço que julgava merecer ter, né? E acaba atacando aqueles que acabaram ocupando esses espaços, que acabaram indo aí para grandes veículos de comunicação. E aí xinga, demoniza a imprensa inteira, como se a imprensa fosse toda igual. E hoje até falar nisso é ridículo, porque você tem vários veículos que são quase que braços de determinados grupos políticos. E você tem outros veículos que são independentes e você tem, às vezes, um mix, né? Em determinados veículos você tem uma pluralidade, quer dizer, você tem gente de um lado, gente do outro. Agora, é preciso distinguir aquilo que é discussão sobre temas sensíveis daquilo que é desinformação, daquilo que é mentira, né? E essa é uma das funções também, hoje, de um analista independente, já que essa velocidade com que as notícias e as falsas notícias, né, as fake news se espalham, elas exigiram da gente esse tipo de trabalho. Você consegue dividir, na verdade, separar a sua opinião da parte crítica profissional? Um exemplo, você tem uma opinião sobre algum tipo de político ou profissional, mas você tem também a parte crítica que acaba sendo talvez diferente da tua opinião. Existe isso? Não, aí eu seria falso se fosse assim, né? A minha crítica ela é perfeitamente condizente com a minha opinião. É claro que há alguns cuidados jurídicos, eventualmente você precisa tomar em termos de elegância, porque não dá para sair chamando todo mundo de bandido toda hora, embora dê muita vontade, várias vezes. Mas tudo que eu falo é a minha crítica, é a minha opinião. Comigo não tem esse negócio, não. Tem vagabundo que você tem a opinião no bastidor, você fala, não devia ter feito isso, então chega lá no ar e passa um pano danado. E a gente está no mercado de comunicação há muito tempo, já viu isso acontecer várias vezes. Agora, comigo o pessoal sabe, né? O meu público que me acompanha sabe que eu vou apontar o erro, vou apontar a irregularidade, a ilicitude, independentemente de quem seja esquerda, direita, centrão, tucano. Para mim não interessa, porque são questões de princípio, entende? Roubou, eu vou criticar, boicotou, socorro para a população, eu vou criticar, não interessa quem seja, porque são questões gerais, e isso se perdeu um pouco no debate público brasileiro, a noção de que existem princípios, valores morais. Às vezes falta uma capacidade de abstração nas pessoas para compreender isso, né? Muitas vezes elas só conseguem visualizar a pessoa, o grupo, quer dizer, a sua patota, não tem essa capacidade de estabelecer uma regra geral que se aplique a cada um. Então, no Brasil existe muito culto à personalidade, o culto ao partido, o culto à ideologia. Isso tudo é muito emborrecedor. Entendeu? Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Eu fiz a pergunta porque é o seguinte, um jornalista ele trabalha para uma empresa, né? E muitas das vezes a empresa ela tem ali a pauta, né? Ela tem ali o que o jornalista ele vai falar, o que ele vai comunicar. E muitas das vezes o jornalista como pessoa, ele vai na rede social e coloca a sua opinião e talvez isso influencia na empresa onde ele trabalha. Eu não sei se você conseguiu entender aí esse exemplo. Não, sim. Tem várias nuances dentro da própria área da comunicação. Quer dizer, você tem repórteres, você Perfeito. Tem jornalistas de opinião, Entendi. colunistas como eu. Uhum. Você tem só apresentadores e tal. Eu apresento, opino, analiso, às vezes trago notícia também e tal. Então, eu tenho o meu espaço de opinião e de crítica. No entanto, eu sempre dou as informações para que o ouvinte possa formar o seu juízo, independentemente da minha análise, com a qual eventualmente ele pode concordar ou não. E nas redes sociais tem pessoas que acabam comentando e tal, mas que dentro do veículo não tem aquela função. Então o sujeito às vezes é repórter, às vezes ele é apresentador, ou às vezes o sujeito é comentarista esportivo, mas ele vai na rede social e dá um comentário político. Se isso tá dentro daquilo que ele julga possível e tal, se não tem nenhuma regra da empresa que para trabalhar lá não pode fazer isso. Perfeito. E tal, ele tem liberdade de fazer isso e acho que muitos fazem.
Aí cada um vai medir aí os cuidados que precisa ter, o ônus e o bônus de determinada função e tal. E você tem veículos que têm assim, linhas editoriais mais definidas, etc., e outros que você tem a liberdade, a independência. Então, tudo isso varia. Agora, o jornalista de verdade, que tem uma função de trazer à tona as informações, ou que tem uma função de opinar e de analisar, conforme seus princípios e valores e tal, se ele for cerceado demais, se ele for censurado demais, se ele sentir que o veículo está querendo ganhar dinheiro do governo e o dono está querendo que todo mundo passe pano, está enchendo de militante governista o veículo de comunicação, o jornalista de verdade ele sai, se ele for impedido de fazer a sua atuação conforme aquilo em que ele realmente acredita, né? Muito interessante, cara, muito interessante. Você acha que a imprensa é uma imprensa livre hoje? Então, você tem veículos de comunicação que são livres, que são independentes, você tem jornalistas dentro de veículos de comunicação que são livres e que são independentes. Agora, você tem uma relação promíscua do mercado da comunicação com o poder no Brasil em todas as esferas, né? Com o poder municipal, estadual, federal. Então, você tem uso de verbas, você tem concessão de canal de TV, por exemplo, que muitas vezes é facilitado ou dificultado de acordo com o interesse do governo. E tudo isso faz com que empresários e profissionais desse mercado atuem conforme determinada circunstância, o que é nocivo para o país. Eu já escrevi um monte de artigos a respeito disso. Então, o ideal é que você tenha veículos independentes que atinjam um grande público por dizerem aquilo que precisa ser dito, né, por fazerem jornalismo, por levar informação para a sociedade, que a sociedade precisa para tomar as suas decisões, e que os patrocinadores privados eles resolvam colocar ali o seu patrocínio justamente porque aquele jornalismo alcança um grande público em razão da sua qualidade, sem que, inclusive, o próprio veículo fique limitado para falar qualquer coisa sobre uma eventual empresa privada que incorra em ilicitudes. Então, esse é o mundo ideal. Uhum. Só que dentro do mercado há vários jogos de poder, escambos, etc., e os casos assim mais emblemáticos são aquelas emissoras que às vezes são tradicionais e que, no entanto, de repente, elas dão uma guinada governista. Elas passam, às vezes, a desinformar. O governismo, aliás, porque antigamente você tinha um governismo que só realçava ali um pouco. Hoje você tem o governismo mentiroso, né? Então você tem bancadas, programas inteiros mentindo sobre o que está acontecendo. Cara. Porque o empresário, o dono do veículo, quer ganhar dinheiro. Está recebendo a verba pública federal, entendeu? E o ouvinte, às vezes, não sabe. Às vezes as coisas ficam tão escancaradas que todo mundo que tem mais de 2 neurônios sabe, percebe, todo mundo que acompanha nas suas minúcias. Agora, tem muita gente que não tem a menor ideia de como essas coisas funcionam, né? E é importante saberem. Eu escrevo, inclusive, vários artigos a respeito disso. Você é um cara escritor, baita de um profissional. Fala muito bem. Mas eu tô pensando aqui. Mas Meu Deus. O que passou na tua Que cabeça? Gustavo Rangel. Meu O que Deus. passou na cabeça do Felipe Fala, Gustavo. pra poder chamar a Palomita? Cara, porque assim, A Palomita é um talento. a Palomita não entende nada de política. Enquanto você tava falando, o Gustavo tava assim, ó. Cara, a Palomita não entende nada de política. O que tem a ver a Palomita? Não é nem um pouco talentosa em nada. Palomita é uma das maiores humoristas do Brasil, meu Ela é amigo. fantástica. Ela aqui Me exaltem, homens. Nosso Me exaltem. principal. E assim, mas o que passou na tua cabeça, cara, de chamar a Palomita pra um podcast seu? Então, eu tava acompanhando os vídeos da Palomita, Sem rindo fazer pra nada caramba. em casa. Não só dela, como da teacher Paula Gabriela. Um abraço pra ela, que gravou com a gente o meu podcast Vamos Com Tudo. Eu percebi que eram 2 professoras de inglês que faziam vídeos engraçados, que viralizavam. E eu falei, pô, deve ser... talvez seja legal ter uma conversa, nós 3 aí, pro meu podcast. E o podcast é um podcast cultural, semanal, justamente para aliviar de toda essa política, para desintoxicar, para desopilar. Você precisa ter... Porque eu vim da crítica cultural. Falei que eu era crítico literário, escrevia sobre cultura, comportamento, mas a turbulência do país me levou mais para a política. Então, às vezes, eu preciso trazer de volta aqui essa zoeira, essa descontração, né?
E em vez da gente ficar entrevistando só aquela pessoa famosa do mundo da música, né, o escritor, o jornalista, a gente tem que trazer a nova geração, quem está fazendo Não é famoso? A melhor pessoa. Vou trazer essa amadora aqui, coitada. Dar um spot pra ela. Não foi Vou isso dar que eu uma falei. chance pra ela. Mas trazer pessoas jovens, né, que estão fazendo sucesso aí em novos meios É e isso tal, aí. e que tem Palomita reverência, que tem humor, espontaneidade. Eu acho isso muito legal. E a E eu nossa- fiquei muito feliz e honrada, Assistam, hein? gente. Vai sair hoje, por Vai sair sinal. hoje? Ah, mas 18 quando horas? passar esse aqui, já foi. Já saiu, então vão lá assistir no canal. Canal de YouTube, Rádio Band News FM, você clica ali na aba Playlist, você encontra o podcast Vamos Com Tudo, todos os episódios, um deles com Palomita e Paula Gabriela. E eles estão Olha! reunidos também É isso no meu aí. site, felipemorabrasil.com. E aí tem a aba podcast, tem ali todo um álbum e tal, que já a essa altura, quando for divulgada essa gravação, já vai ter ali a foto da Palomita e da Paula Que Gabriela. isso? Ó, do lado de Aqui, ó. grandes músicos brasileiros, de grandes jornalistas, escritores, o Nelson Mota, Oh, você e tem a que Patrícia é Mello, Ô, Gustavão, você Ô, viu? louco. Michael Sullivan, Lobão, Toninho Gerais, Mauro Diniz, tanta gente aí, compositores. Tá todo Wilson mundo Vocês vivo estão bem. ouvindo? Tá todo mundo vivo bem, Vocês né? estão Graças a ouvindo? Deus. Porque eu já Humoristas, tomei, eu como já Fábio levei uma Rabin. gafe aqui no início. Tá todo mundo vivo bem. Mas assim, a Palomita cobrou pra poder participar do nosso podcast, cobrou caro. E eu fiquei sabendo Rapaz, meio eu que nos... consegui de graça rapidinho. Exatamente. Sim. De Como que graça? pode? De graça. E ela cobrou caro. O que aconteceu, Palomita? Cancela o cheque da Palomita. Você sabe que ela tem o vídeo que ela aprendeu a dizer não. Aham, não, esse Eu vídeo falei, é um caramba, sucesso. cara, Né? que- Aí a primeira eu vou coisa que ele... convidar essa moça aí pra fazer o podcast. Ela, não. Não, Por quê? Felizmente. por que não? Não, isso vai ser 50 mil reais. Agora, você já viu a Palomita falando no WhatsApp? Porque eu acordei hoje, foi tudo em cima da hora, né? São Paulo, indo pro Rio, tem que fazer mala e tal. Ela fala, você topa gravar o podcast? Meio-dia, 1h, eu falo, topo sim. Aí passam 3 horas e ela não fala mais nada. Tipo, onde? Tá tal, vendo, amigos? Tá confirmado. Amigos, Ok, vocês estão me ouvindo? Vai ter mesmo e tal. É assim, É cara. assim a comunicação Aí, dela assim, mesmo? meia hora antes do horário, Cara, duro que é ela fala assim, verdade. É vai assim ter o endereço é tal. Que ela Mas trata os profissionais de valor do nosso Brasil. Não, e eu vou falar, E aí eu cara. perguntei, deixa eu só terminar. Aí Diga eu lá. perguntei assim, mas tem estacionamento? É melhor ir a pé ou de 2 Uber e tal? horas depois. Não, essa ela não respondeu ainda, vai responder amanhã. Ela vai responder ainda. É bem a Palomita mesmo. É bem a Palomita. Esses jovens conectados à internet. Mas é porque Cara. vocês estão fazendo 200 gravações. Por isso que eu cara. tô até falando rápido pra caber tudo aqui no podcast. Não, tá mas top. tamo junto, Ah, tá tamo junto. sensacional, deu certinho. Deixa eu te perguntar, você, cara, que é um cara relevante aí na política, relevante no meio do jornalismo, você acha que, diante deste cenário político que nós estamos, vai mudar? É pergunta Pra de $1 milhão. encerrar, hein? Pra encerrar, vai mudar ou vai continuar a mesma coisa? Eita! Vamos ouvir. A esperança? Há esperança ou não? A tendência é sempre de continuar ruim, né? Putz, grilo. Caraca! Agora, nós temos Meus a investimentos oportunidade. são pra Brasileiros dólares agora. precisam avaliar isso, né? Que existe uma oportunidade de mudar em 2022, existe uma oportunidade de mudar diariamente também a sua postura diante do país, procurar se informar, procurar desenvolver as ferramentas aí para habitar esse novo universo em que a desinformação é espalhada o tempo todo e procurar aqueles que estão falando coisas que têm a ver com a realidade, né? Porque coisas sobre as quais eu escrevo há muito tempo agora estão chegando na boca dos políticos. Normalmente é assim, né? O trabalho intelectual ele começa a atingir determinadas camadas e tal, e aí começa a haver lideranças que reproduzem aquele trabalho. Então, hoje você tem uma facilidade muito grande por parte aí das claques, como eu chamo essas militâncias, de fabricar uma realidade paralela, que é a chamada segunda realidade em teoria política, né? O filósofo Eric Voegelin, quando ele falou sobre o totalitarismo à luz da obra Dom Quixote, ele falou ali da segunda realidade na qual Dom Quixote vivia, que é a das fantasias patológicas, do cavaleiro andante. Então, lia ali livro de cavalaria e tal, e achava que era um cavaleiro andante e tal, ia combater os moinhos de vento, e quem ousasse tentar trazê-lo para a primeira realidade, que é o mundo real, ele repudiava, ele rejeitava, ele considerava um traidor. E é exatamente isso pelo que nós passamos hoje. Então, você tem aí realidades paralelas, pessoas que estão falando conceitos que não se aplicam a determinadas situações, a gente precisa desconstruir isso tudo. Então,
o mais importante aí no fundamento é as pessoas estarem abertas a verdades incômodas em vez das mentiras reconfortantes, né? Nossa, Agora, Felipe. as mentiras reconfortantes, elas afagam, né? É muito mais cômodo do que você perceber que você estava sendo enganado, assumir isso, né? E começar a ter uma nova postura diante dos fatos. Muita gente não quer isso, muita gente quer ser massa de manobra. Olha, então, para o país mudar, precisa mudar individualmente, precisa mudar internamente. É uma reforma psicológica, uma reforma moral. Já escrevi sobre cada uma delas também. Diga, Palomita. Felipe, você descreve narrativas muito bem. Você já pensou em ser colunista? E assim, Palomista. algo assim que me chamou muita atenção no Felipe também, fora essa questão profissional que demonstrou aqui perfeitamente a sua opinião, o seu profissionalismo, essa questão da distribuição do conhecimento dele. Ele tá aqui num podcast, ele também tem um podcast dele, né? Escreve, está no Instagram ativamente ali, criando conteúdo. Eu acho que é interessante falar isso, por quê? Porque talvez o profissional tá assistindo a gente agora e ele não entende o poder que ele tem nas mãos dele através das mídias, né? Independente seja o Instagram, o TikTok, talvez um blog, talvez um site, talvez um podcast, utilizar o conhecimento desse profissional para poder distribuir em canais diferentes e aí alcançar mais pessoas. E hoje você faz isso perfeitamente bem e entende também o valor disso, né, ô Felipe? Porque você tá aqui, você já vai embora daqui a pouco, né? Vou embora. Passei 2 semanas aqui em São Paulo, onde eu mediei, inclusive, um painel com os ex-presidentes do Brasil e da Colômbia, Michel Temer e Álvaro Uribe, ali no IFL de São Paulo, que me convidou para um evento. Então, eu já vinha passar o feriado aqui, acabei estendendo, fiquei 2 semanas, e como a sede da Band é em São Paulo, é sempre bom também vir, poder conversar com a direção. Aliás, tem gente lá que assiste aos vídeos da Palomita e gosta muito também. Michel Temer. Michel Temer. Ele tava numa reunião lá. Por que não? A Band filmou, ela gravou, todo mundo rindo da Eu tô Palomita. ficando preocupada, viu? Daqui a pouco eu só serei presa. Conhecida, cara. Tu tá muito legal. conhecida. Mas cada meio hoje tem o seu formato, né? E a gente divulga, né, o que a gente faz no rádio e tal, e as colunas, mas tem alguns conteúdos específicos que a gente faz ali para as redes sociais. Eu gosto muito de fazer frases ali, curtas, né, que sintetizem o que está acontecendo com alguma irreverência no Twitter. Isso me levou também a ter uma grande influência no Twitter. Em 2016 eu fui ranqueado ali em primeiro lugar como o maior influenciador político do Brasil no Twitter. Que legal. Ganhei o prêmio Comunix de jornalista influenciador digital em 2019, e nesse ano, 2021, sou finalista do prêmio IBEST em política também. Então, assim, estou sempre atuando nas redes sociais para divulgar meu trabalho hoje com menos tempo, né? Mas sempre que sobra ali, para além da divulgação, a gente tenta fazer um conteúdo específico, um comentário legal. Cara, que legal. Antes de Por isso encerrar... que eu valorizo quem vem da rede social como É Palomita. Muito bem. Antes a Palomita tem a última Isso mesmo, pergunta. Felipe. Faça eles me Minha vinheta. Faça eles me valorizarem agora, enquanto tudo é mato. Oh, É isso mesmo. aí. Felipe, nós aqui temos o nome de Meu Primeiro Podcast, porque a gente valoriza a primeira vez de tudo. Caramba! Então, assim, qual será o seu próximo primeiro? Qual será a primeira vez que você vai fazer alguma coisa que você tanto quer? Eita. Nossa. Que você vai fazer uma coisa pela Você- primeira vez. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando isso, porque eu fui fazer a minha primeira Lembrou do live. primeiro beijo, aquela. Primeira live? Não, a primeira live no Instagram, né? Quando eu fui fazer a primeira live no Instagram, eu via um monte de live e eu falei assim, eu não vou fazer igual todo mundo que fica ali. Não, chegando gente e tal, não sei o quê. Aí tem o vídeo da Palomita que ela ironiza isso, que eu acho sensacional. Ó, já chegaram 2 pessoas, oi, tudo bem? É muito engraçado. Viu? Tem o pessoal lá na Band News minutos. FM comentou, não, tem um vídeo dela que eu adoro, que é ela Olha que legal, fazendo Palomita. 15 minutos, chegando as pessoas e tal. Não, a gente já vai começar mais um pouquinho, porque tem um E não conteúdo começa aí. nunca. Não começa nunca. E acaba o vídeo e trava, né, no final Aí da eu live. entrei assim, cara, como é que é, né? Porque a gente não mó tem a bad possibilidade isso, cara. assim de teste, né? Vou começar uma live, mas sem entrar no ar e tal, só pra ver qual é o botão que se aperta e tal. Não. Aí eu falei, eu não vou ficar falando isso. Quando eu começar a live, eu vou começar a falar direto. Só que aí eu comecei e não sabia, não sabia direito qual era o botão, pra ver os comentários, né? Aí você entra meio perdido ali. Mas a partir do momento que você domina, você não fica assim, Deus me livre. Eu achei muito engraçado. Muito Olha lá. bom. Essa veia cômica aí sobre como as pessoas utilizam essas ferramentas.
Mas eu não sei qual vai ser a próxima etapa aí da minha vida. Eu estou vivendo muito presente, estou muito feliz com o bem-estar, com o ambiente saudável que eu encontrei na Band News FM do Rio, com o pessoal que gosta de futebol, que gosta da descontração aí, artística também. Nossos programas sempre têm um tempero cultural, musical. Então, nesse momento... assim, o que eu posso falar é que eu quero publicar o meu próprio livro. Meu primeiro livro! O primeiro livro, que massa, cara. O livro como autor, já participei de outros aí, mas como autor mesmo, eu estou tentando encontrar tempo na minha rotina para ir organizando todo o meu material e tal, fazer uma costura e sair aí. É isso que tende a mostrar a permanência dos princípios e dos valores, independentemente das pessoas envolvidas e das situações particulares, né? Eu acho que isso que é importante. Muito legal. Bem, Nós queremos te agradecer, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco para este rápido bate-papo. Deixa a sua rede social aqui para as pessoas seguirem você. Olha, eu sou Felipe Moura Brasil, tô no ar na Band News FM de 11 a meio-dia, de 4 às 5 da tarde, de segunda a sexta, além do podcast dominical, 18 horas. Tudo tá lá resumido no meu site www.felipemourabrasil.com. No Twitter eu sou @fmourabrasil, no Instagram @FelipeMouraBrasil. Muitíssimo obrigado a todos vocês, eu adorei. Aê! Obrigado! Valeu! Valeu!